Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, seja bem-vindo ao canal do Zero. No vídeo passado, a gente implementou uma versão simplificada de um dos algoritmos mais utilizados para treinamento de redes neurais. E fizemos alguns testes com esse algoritmo. A ideia seria que neste vídeo a gente desse continuidade com as nossas implementações. Porém, o nosso código ele estava ficando muito grande. Portanto, eu resolvi refatorar o código. E eu dediquei esse vídeo para essa refatoração. Nos próximos vídeos, a gente dará continuidade à nossa implementação. Como o nosso código está ficando muito grande, a ideia aqui é a gente separar as funções por categorias e cada categoria a gente fazer uma biblioteca para ela. Tá? Então a gente vai refatorar o nosso código dessa forma. Então, cada biblioteca a gente vai ter um ponto C, que vai ser a implementação das funções, e o ponto H, que vai ser o cabeçalho. Eu pensei aqui em 4 categorias, mas podem ser mais, tá? Eu pensei numa categoria onde a gente vai jogar as funções que implementam a matemática da nossa rede, né? Nossa rede neural. As funções dentro de uma outra categoria que relacionado ao neurônio e a sua implementação. Outra categoria onde vão ter as funções de utilidades, por exemplo, a malloc metrics é uma delas, o randomize é outra delas. E eu pensei também nas funções relacionadas à rede, né, que é o treinamento, que é a computação do custo, que é a computação do gradiente e por aí vai. Tá? Então vamos fazer isso aqui agora, certo? Vamos começar. Eu vou criar aqui um arquivo .h e .c para cada categoria, certo? Vamos começar com a categoria do neurônio, tá? Então a gente vai pegar o que aqui no neurônio? Vai ser a estrutura do neurônio, a função de inicialização do neurônio, nós vamos ter a função da computação da saída do neurônio, compute out, e eu acho que só isso, tá? Então vamos lá. Eu vou chamar de neuron.h e neuron.c, tá? Vamos dar um split aqui na nossa... E aqui, ó, vamos criar... Vamos dar outro split aqui. Vamos dar um v-split aqui, ó. Não, não é um v-split, desculpa. Vamos dar aqui um split. Ok. Bom, vamos criar aqui um neuron.h e embaixo vamos criar um neuron.c, tá? Aí só vamos pegar as funções relacionadas ao neurônio. Neuron.c. Vamos pegar aqui, ó, a estrutura do neurônio. Eu falei funções, mas também pode ter os tipos estruturados também, tá? Então vamos lá. Vamos copiar esse cara aqui. Vamos jogar aqui. E mais que a gente tem, né? O compute out está relacionado ao neurônio também. Vamos copiar aqui também. Vamos copiar aqui também. Compute out. E nós temos também o init neuron. O init neuron tá aqui embaixo, se eu não me engano.
aqui, e o init neuron. Também vai para cá. O init neuron. Então, eu acho que são essas as funções relacionadas ao neurônio, tá? Então, vamos salvar o neuron.c, vamos dar um include no seu H, que a gente vai criar daqui a pouco. Include neuron H. E aqui a gente precisa do seguinte, a gente precisa da função matemática, né? Include math. A gente vai precisar aqui também, como a gente usa alocação de memória, a gente vai precisar do include stdlib, standardlib. Deixa eu ver se a gente precisa de mais alguma coisa. Precisamos do stdint. Acho que por enquanto só. stdint h. Acho que só precisamos disso. Ok, vamos agora para o ponto H do neurônio, né? O neurônio.h. Bom, todo ponto H a gente tem que fazer isso, né? Temos que fazer um if def, não, if not def, colocar uma constante aqui, chamar de neuron H. Vamos definir o neuron H e aqui a gente vai implementar nossas funções. Aqui a gente bota o end-if. Bom, esses comandos de pré-compilação é o seguinte, né? O que acontece? Provavelmente eu vou dar um include neuron H também no programa que eu vou usar o neuron, tá? Então, para que as coisas elas não fiquem definidas mais do que uma vez, né? O primeiro neuron.h que for incluído, ele não vai ter o neuron H. Vai ser definido e as funções vão ser definidas aqui embaixo. O seu cabeçalho vai ser definido aqui embaixo. O próximo include em um neuron H, o neuron H vai estar definido, então ele não vai entrar aqui, ó, para definir novamente o cabeçalho das funções. Então ele não tem uma duplicação de definição dos cabeçalhos das funções, tá? Isso daria um erro se a gente não fizesse isso, não se preocupasse com isso, tá? Então quem são os cabeçalhos da função? Vamos ver aqui. Opa! Perdão, gente. Quem são os cabeçalhos da função, né? Então a gente tem o compute out, acredito que só são duas funções aqui. A gente tem o compute out. Vamos colocar aqui. E nós temos o init neuron. O init neuron. Vamos fazer aqui. Vamos copiar. Ok. Ok. Seria interessante também, né? Para ficar algo mais organizado, que a gente copiasse também aqui, ó. Copiasse também aqui os comentários, né? Sobre o que a função faz e seus parâmetros. Então, vamos copiar aqui. Vamos deixar aqui na implementação.
Vamos deixar aqui na implementação. O próximo agora vai ser do init neuro. Ok. Pronto. Então criamos o ponto H e o ponto C. Agora é o seguinte. Já que a gente criou separadamente, né, vamos apagar daqui o init neuro, não faz mais parte aqui. Não faz mais parte. O init neuro não faz mais parte. E que mais que não faz mais parte? É o compute cost. Não, compute cost não. O compute out. Compute out, que é esse cara aqui. Ok. Agora é o seguinte, né? Também a definição aqui da estrutura do neurônio. Então vamos compilar aqui, ó. A gente criou dois arquivos C, então a gente precisa compilar os dois arquivos para o seu arquivo OBJ e depois fazer a link edição dos dois, tá? Então primeiro vamos compilar aqui. Então para cada arquivo que a gente for compilar, a gente tem que compilar dessa forma aqui, né? gcc-c o arquivo C, no caso aqui neuron.c e -o o seu referente nome do arquivo obj. Então vai ser neuron.o, né? Os arquivos obj têm extensão o. E aí vamos fazer isso para todos os nossos arquivos. Opa, bom. O problema aqui agora é o seguinte, que o neuron depende do randomizing, que é uma outra categoria de funções. Então o que, que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos criar então, tá? Vamos criar então a outra categoria aqui são as categorias de funções utilitárias. Onde a gente vai ter aqui o randomizing. Daqui do código a gente tem o randomizing e a gente tem o... nós temos o randomizing e nós temos... Qual foi o outro? O malloc metrics. Tá? Então vamos criar aqui. Vamos dar um split por enquanto aqui, né? Então vamos criar aqui em cima o randomizing, ou a biblioteca de funções utilitárias. E vamos copiar para cá as implementações dela. Vamos criar a versão C primeiro. Então eu vou chamar de utils.c. Vamos copiar daqui. Vamos copiar daqui o randomize. Vamos colocar aqui. E vamos criar o malloc metrics. Aqui o malloc metrics. Malloc metrics. Ok. Aqui a gente precisa do .
o std int, nós precisamos do que mais? Precisamos do stdlib, vamos precisar do stdint, stdlib, eu acredito que só, tá? Ok. Agora vamos criar o ponto H dele. Não. Antes disso, cara, a gente precisa incluir o ponto H, né? Include. A gente vai estar chamando aqui de utils, né? Utils.h. E agora nós vamos criar o utils.h. Ok. Utils.h. If ndef utils.h define utils.h and if. Ok. Vamos colocar o cabeçalho aqui e a descrição da função das funções que a gente... eu tirei daqui, né? Então, por enquanto, vamos fazer o seguinte. Ah, hum. Vamos copiar aqui. E vamos só deixar o cabeçalho. Deixar só o cabeçalho. Fazer a mesma coisa aqui. Deixar só o cabeçalho. Ok. Criamos o ponto H agora. Acho que agora compila, né? Vamos ver. Ele não tá... óbvio. Aqui a gente precisa incluir o utils. Porque ele vai usar o randomize. O int 32. Hum, 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 Isso aqui está acontecendo. Só um minutinho. O int 32 não está definido. Tá.
Aqui no ponto H eu preciso também. Aqui eu preciso também incluir o int 32. Include o std int ponto H. Ok. Vamos compilar. Aqui também, né? Porque é que ele usa, né? O int 32. Então precisamos também do include aqui. Include o stdint.h. Vamos compilar novamente aqui o Neuron. Ele não está reconhecendo struct Neuron. Struct Neuron. Bom, peraí, tem um detalhezinho aqui. As estruturas. Esse cara aqui tem que estar definido no arquivo de cabeçalho. Tá? Porque a implementação vai usar esse cara, mas a implementação ela dá um include no cabeçalho. E no cabeçalho já vai estar essas estruturas definidas, tá? Porque eu definindo aqui, no meu ponto H ele não vai enxergar esse tipo struct. E aí ele vai dar erro. Porém, aqui na implementação ele vai enxergar o tipo struct porque ele dá um include no Neuron H. Tá. Então isso aqui tem que estar definido no Neuron H. Bom, é o preço que a gente paga para refatorar, né? Para deixar as coisas organizadas, é isso mesmo. Então vamos tirar daqui e vamos jogar aqui. Ok. Beleza. Vamos compilar novamente o Neuron C. Deixa eu só salvar aqui. Salvar aqui também. E vamos de novo. Pronto. O Neuron foi compilado. Vamos compilar o utils, né? Então a gente tem que fazer isso aqui para cada arquivo. A menos que a gente não tenha alterado, tá? Se a gente já compilou e não alterou, a gente não precisa compilar o obj de novo, tá? E o perceptron. Opa, fiz besteira aqui, né? Acabei apagando o neuron.o, porque eu compilei o utils para o mesmo nome do arquivo neuron. Espera aí, vamos fazer o seguinte, então. Vamos compilar o neuron de novo. O utils para o utils.o. E agora vamos compilar o perceptron. Perceptron. Ops. Ele não está reconhecendo o compute out. É óbvio, né? Aqui eu tenho que dar os includes, tá? Um include no neuron.h. Acho que só isso, né? Não é. E agora vamos compilar o perceptron. E o include no utils. Que a gente aloca a matriz aqui. Include no utils.h. Ok. Pronto. Então veja só. Se a gente for dar um ls aqui, ó.
tem todos os nossos .os já criados, todos os nossos arquivos objetos, tá? O que a gente precisa fazer é a linkagem. Então a linkagem a gente vai fazer o seguinte, ó, GCC, aí aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar todos os arquivos de extensão .o, né? Nosso caso aqui é o Perceptron, o Neuron, que mais? Utils. E aqui a gente vai dizer, ó, esse traço O não é para gerar um arquivo objeto, é para gerar a saída. O output. O output vai ser, sei lá, vou chamar de Perceptron mesmo, tá? Ok? Esse Perceptron agora vai ser o executável. Não é útil, é utils. Ah, e ainda falta uma diretiva aqui, ó, para incluir as bibliotecas matemáticas que a gente utiliza aqui dentro, tá? Então, pronto. Agora ele gerou, vamos ver se está funcionando. Como estava antes, né? A gente não alterou o código, a gente só fez refatorar. Perceptron. Funcionou como estava antes, tá? Bom, a gente vai fazer isso agora. A gente já fez o utils. A gente já fez o neuron.h. O utils e o neuron.h, né? Eu falei que iam ser 4. Tá faltando aí a parte matemática. Então vamos lá, né? Vamos criar aqui, ó. Deixa eu tirar esse cara de cá, que ele não está nos servindo mais. Vamos criar aqui agora na nossa biblioteca matemática da nossa rede. Eu vou chamar de NetMath, ok? Matemática da rede. Então vamos a criar um netmath.c. E o que a gente vai copiar daqui é o função de identidade, que são as funções. Vamos copiar as funções de ativação dos neurônios. Por enquanto só tem uma. Funções de ativação do neurônio. E mais que tem de matemática aqui? A função de custo. A MSE. Função de custo. Ok. Que mais que a gente vai ter de matemática aqui? Opa. Que mais que a gente vai ter de matemática aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Compute cost vai ser relacionado à rede. Compute gradient relacionado à rede. O train vai ser relacionado à rede. E eu acho então que só falta isso. Pronto. O que a gente vai precisar aqui de include, tá? A gente vai precisar do no math.h. Então vamos lá. Include math.h. Vamos precisar do std.int.h. A gente usa alguma coisa de alocação de memória, eu acredito que não. Não utilizamos alocação de memória. Pronto, acho que só esses dois aqui. Vamos criar agora a nossa versão do cabeçalho dessa biblioteca. Deixa eu copiar aqui para a gente aproveitar o cabeçalho.
E aqui vai ser o nosso netmath.h. Deixa eu salvar. Esse aqui vai ser o nosso netmath.h. Pronto, então aqui a gente vai ter um ifdef, if ndef, netmath h, define netmath h, e aqui vamos copiar para a gente aproveitar os cabeçalhos. Vamos aproveitar aqui os cabeçalhos. Ok. Ok. Aqui a gente precisa dar algum include, precisa a gente usa o std, nós usamos o int, opa, desculpa, nós usamos o std int h e mais. Acho que só isso, né? Só isso. Ok. Vamos salvar. E aqui a gente precisa incluir, nós precisamos incluir aqui o netmath.h. E também precisamos incluir aqui o netmath.h. Ok. Então veja que nosso arquivo principal, ó, só tá com as funções da rede, né? Que a gente vai criar daqui a pouco, tá? A gente vai criar uma outra biblioteca para as funções da rede. Beleza. Então, vamos compilar para ver se não está faltando alguma coisa. Então vamos compilar agora o netmath. Deu erro. Esquecemos de dar um end if aqui, cara. Esquecemos do end if, pelo amor de Deus. End if. Netmath, ok. Vamos ter que compilar o Perceptron depois, de novo, né? Porque a gente alterou. Ok. Então se a gente executar de novo. Vamos agora fazer a link edição. Então aqui incluiu mais um novo arquivo obj, que é o netmath.o, compilado e executado com sucesso.
Falta só agora a gente criar a biblioteca. Podemos chamar a biblioteca de Neuralnet, né? Neuralnet.c, neuralnet.h. Então, vamos lá. Neuralnet.c. Ok. E aqui vai ser o Neuralnet H. Ok. Vamos pegar aqui agora as funções, que são todas, né, que restaram. Computar o custo da rede. Computar o custo da rede. Calcular o gradiente. E a função de treinamento. Nossa, aqui o principal ficou só para a gente testar aqui, né, as nossas bibliotecas de rede neural. Então, vamos colar. Aqui a gente vai precisar também das mesmas bibliotecas, né? A gente vai precisar do neurônio. Vamos lá. Então vamos ter aqui, ó. O que a gente precisa das bibliotecas do C? std int.h malloc, vamos precisar do malloc, acredito que sim, estamos usando aqui a alocação dinâmica, então vamos precisar. Deixa eu ver se aqui diretamente a gente usa a alocação dinâmica, tá? Talvez não. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Malloc. Opa, desculpa. Usamos o malloc, então precisamos do stdlib. Que mais que a gente precisa? Acho que de biblioteca do C só isso. De biblioteca do C só isso, não. Não, que como a gente... só isso, porque a matemática ela já está indo da função de custo que está em outra biblioteca. Beleza. Eu pensei aqui que a gente precisasse usar o math.h, mas não. Provavelmente não. Bom, precisamos agora das nossas bibliotecas Neuron. Ok. Aqui utils a gente não utiliza aqui. Deixa eu ver se a gente utiliza o malloc metrics aqui. Não. Provavelmente não vai precisar do utils, provavelmente não vai precisar do Neuron Master. Eu acho que é só isso, tá? Então vamos criar o ponto H agora. If ndef neuralnet define neuralnet. Aqui vamos copiar, só que só vamos pegar o cabeçalho da função. Ok. Cabeçalho.
da primeira função, compute cost, cabeçalho da segunda função, cabeçalho da segunda função, compute gradient e da função de treinamento da rede. Ok. Vamos dar um end if aqui. E aqui, ó. Opa. E aqui faltou o include no neural net.h. Se não ficou faltando nada, faltou aqui, que é o neural.net.h, né? Alguns includes talvez a gente possa tirar aqui, tá? A gente vai ver depois. E aqui nós temos o include do neural.net.h. E aí, vamos salvar. E vamos compilar o neural.net. Compilou. Vamos compilar o Perceptron de novo. Compilou. Vamos executar. Ok. Ok. Bom, então veja só. Olha como ficou muito mais enxuto aqui, tá? A gente só tem a função main testando nossas bibliotecas, tá? Na verdade, é a nossa biblioteca de rede neural com as outras, digamos assim, subbibliotecas que são necessárias para que essa biblioteca funcione, certo? Bom, eu não tenho necessidade de usar o utils aqui pelo seguinte, ó. Quem usa o utils é a nossa biblioteca, tá? A gente estava usando aqui porque a gente ainda não tinha criado ela. Então, a nossa biblioteca de rede neural, lá dentro com as outras bibliotecas que usa esse utils, tá? O Neuron também não precisa, ou precisa, não precisa porque eu criei um neurônio aqui, tá? Então, isso aqui precisa. A minha rede ainda não tem autonomia para criar um neurônio, isso aí vai ser feito daqui a alguns vídeos, tá? O NetMath, eu acho que também não é necessário, porque ele é usado internamente na nossa biblioteca de rede neural, tá? O time.h a gente não usa nada de randomização aqui, tá? A gente não usa nada de matemática aqui também internamente, então a gente pode tirar. Eu acho que a alocação dinâmica também a gente não está usando. Não está usando internamente, ó, né? A gente não usa aqui o malloc, ou usa, vamos ver. Usa aqui, ó, para criar as nossas, para criar os nossos vetores de amostra. Tudo bem, então já vai precisar do stdlib. O stdint e stdio a gente também precisa, mas ficou bem mais enxuto, tá? Então aqui eu vou compilar novamente o Perceptron, que foi o único que a gente alterou, né? Vamos salvar. Opa, deu erro.
A gente usa a função de custo, tá? Então, é necessário o netmath aqui também. Include netmath.h. A gente usa o malloc-metrics também. A gente usa o malloc-metrics também. Então aqui... Mas o... aqui vai ter que ter úteis mesmo. Não tem jeito. Tem que ter úteis aqui. Pera aí. Include úteis.h. Então vamos lá, né? Gente, ó. A gente tá... Precisamos do time. Tô me rendendo ao time aqui também. Porque eu crio... Isso aqui não era para ser criado aqui dentro não, tá? Mas vamos deixar por enquanto criado aqui, tá? Isso aqui não é obrigação do programa que está usando a NeuronNet fazer isso, tá? Talvez lá na inicialização do neurônio, não sei. Mas tudo bem, vamos deixar aqui por enquanto. Então aqui também outro include que a gente tirou que vai ser necessário deixar aqui também por enquanto. É um include time. Oh my god, time.h. Compilou. Vamos fazer a... A gente tem aqui o Perceptron, o Neuron, o útil, o NetMath e o NeuronNet, né? Eu acho que eu não tinha compilado, não tinha linkado ainda não, tá? Porque a gente não linkou com o NeuronNet. Ok, já foi. E o nosso Perceptron, depois da nossa refatoração, continua funcionando. Beleza? Só que assim, ó, vamos lá. A gente refatorou, criamos aí as bibliotecas separadas em arquivos separados. Porém, tem um detalhe. A compilação ela acaba ficando uma coisa árdua, né? A gente vai ter que compilar arquivo por arquivo isoladamente para criar os arquivos objetos. E depois tem que fazer a link edição. Então, toda vez que a gente alterar o programa, se a gente for fazer isso, dá um trabalho danado, né? E ainda está pequeno o nosso código. Imagina quando esse código crescer mais ainda, tá? Então, o que acontece? Existe uma ferramenta, tá? O objetivo desse canal não é falar sobre essa ferramenta, tá? Mas que é muito utilizada por quem programa em linguagem C e outras linguagens também, que é uma ferramenta chamada Make, tá? O Make, ela gera exatamente no nosso terminal todos os comandos necessários para fazer uma determinada tarefa. No nosso caso é para compilar o nosso programa. Mas o Make ela serve para outras coisas também. Por exemplo, sei lá, eu quero de repente criar uma script que vai copiar uma quantidade, um determinado arquivo de um diretório para outro diretório, criar outro diretório, eu posso também fazer gerar uma script dessa automática para que ele gere para mim esses comandos necessários para fazer essa tarefa, tá? Então, quando eu tenho um conjunto de comandos que eu tenho que executar para realizar uma determinada tarefa, eu posso fazer isso através do make. Tá? O make ele gera esses comandos baseado no script, certo? E o que a gente precisa fazer é criar essa script, tá? Essa script, ela é chamada de makefile. Então a gente vai ter que criar uma script chamada makefile, tá? Que é, ou desculpa, uma script não, um arquivo chamado makefile, que é onde vão ter as regras das nossas scripts. Então, lá no makefile eu posso criar várias regras e cada regra gera essa script para a gente.
tá? Ou geram scripts para a gente. E aí, ó, é só rodar um make, que ele vai ler o arquivo makefile e vai gerar os comandos necessários para compilar o nosso programa, tá? Então vamos lá, eu vou criar Deixa eu tirar esse cara aqui, que não está nos servindo mais, tá? E aqui nesse cara, aqui também eu vou tirar aqui, tá? E nesse cara aqui, vou botar um resize de 30 aqui. Opa, ficou muito grande. Resize de 20. Nesse cara aqui, eu vou criar um make, tem que ser com M maiúsculo, tá? File, sem extensão nenhuma. Ó, aqui não é uma aula sobre o Makefile, tá? Nem a ferramenta Make, tá? Só vou explicar o que eu vou fazer aqui, né? Aliás, o que eu já fiz, eu vou copiar aqui copiar não, vamos fazer aqui do zero, mas eu não vou explicar detalhadamente, tá? Então, deve existir aí na internet alguns tutoriais para isso, tá? E aqui não é o objetivo do nosso curso. Mas eu vou explicar o que é que eu fiz aqui. Vamos fazer juntos aqui de novo. E aí a gente vai utilizar esse gerador de script para a gente compilar nosso programa de forma mais produtiva, de forma mais rápida, tá? Bom, aqui isso é um comentário, né? Vou chamar aqui a parte de compilador. Aqui eu posso criar algumas variáveis, certo? Então, vou criar uma variável chamada cc de compilador. E aqui eu vou dizer qual é o arquivo executável do meu compilador. É interessante a gente fazer isso porque a gente pode alterar o compilador depois. A gente está usando GCC, mas a gente pode usar outro depois. Aí é só alterar o nome do programa aqui nessa variável, tá? Eu preciso também dizer qual é o arquivo executável do nosso programa. No nosso caso foi o Perceptron. Eu vou chamar de target, tá? Target, que é o alvo. No nosso caso foi o Perceptron. Agora, bem importante aqui, eu vou dizer quais são os arquivos fontes da gente, tá? E é a partir daí que a gente vai gerar os nossos arquivos objeto, e é a partir daí que a gente vai fazer a nossa compilação para ser gerado esses arquivos objetos, e a link edição para gerar o arquivo final executável. Tá? Então aqui eu vou chamar nossos arquivos objetos, tá? E eu vou chamar deixa eu ver do que eu estou chamando aqui. Não, primeiro são nossos arquivos fontes, né? Eu vou chamar de sources. Aqui vai ser quais são os arquivos que a gente está usando. A gente está usando o perceptron.c, a gente está usando o utils.c, a gente está utilizando qual mais que está usando? Neural netmath.c, neuralnet.c, e o que mais? Está faltando um aqui, que é o neuron.c, beleza? Precisamos também criar os nossos arquivos objetos. Só que, ó, como os arquivos objetos têm o mesmo nome dos arquivos de extensão C, só muda a extensão para .o, a gente tem um recursozinho aqui bem fácil para a gente fazer isso automático, tá? Vou chamar de objs, e aqui a gente faz o seguinte, vamos usar a variável srcs, e aqui a gente está dizendo o seguinte, ó, troque tudo que é .c para .o. Então, ó, aqui o que ele vai fazer? Ele vai gerar um objs com todos os arquivos que tem aqui, trocando a extensão .c pela extensão .o. Beleza? E agora a gente já pode começar as nossas regras. As regras para a geração das nossas scripts. Eu posso criar quantas regras eu quiser, tá? Sendo que existe uma regra que tem um nomezinho especial,
que é a regra padrão, que ele chama regra padrão. Padrão. Essa regra padrão é chamada de all. Tá? Bom, como é que eu uso o arquivo lá, né? O make. Eu uso lá ó, o make espaço e dou o nome da regra que eu quero gerar as scripts. Tá? Se eu fizer make all, ele vai gerar a regra all. Tá? Como o all é um nome padrão, default do make, se eu usar apenas make, ele já vai estar sabendo que ele está executando a regra all. Tá? Eu posso criar outras regras também. O que é que essa regra diz? Ó? O que é que eu quero fazer com essa regra? Eu quero gerar o arquivo executável, o perceptron. Tá? Eu poderia colocar aqui, ó, perceptron. Quero gerar o arquivo perceptron. Ou eu usar, né, a minha variável que eu criei, porque se eu quiser depois mudar o nome do arquivo, é só mudar a variável. Então, vou usar aqui, ó, perceptron. Então, o que ele está dizendo, ó, gere o arquivo que está dentro da variável perceptron. Nesse caso, é usar o... gerar o perceptron. Só que para gerar o perceptron, ó, aí vamos lá. Para gerar o perceptron, eu tenho que dizer o seguinte, ó. Eu tenho que executar um comando, né? Veja, a geração... Oh, desculpe, não é perceptron, é... Oh, meu Deus, é target. Ele diz o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó... Para eu gerar o perceptron que está dentro de target, né? Eu preciso dos arquivos OBJs. Ó. Beleza? E como é que eu gero isso? Eu gero através do comando gcc. Lembra disso? Eu vou gerar meu arquivo final. Meu arquivo final é o resultado de uma link edição, né? E a gente sabe que a link edição a gente faz fazendo isso aqui, ó, gcc. Aqui a gente coloca todos os nossos arquivos .o, né? Todos os nossos arquivos .o, arquivo 1, arquivo 2. No final a gente dá um output dizendo qual é o arquivo executável que a gente quer gerar, tá? Como é que eu faço isso aqui? GCC está na nossa variável cc, ok? Aí aqui eu vou colocar os nossos arquivos OBJs, é isso? Vou dar aqui, colocar um parâmetro LM que a gente precisa para incluir a biblioteca matemática do C, né? A math.h. E aqui, ó, na saída, eu vou ter o meu target. Não é isso? Bom, mas para gerar os nossos arquivos OBJs, perceptron.o, utils.o, math.o, né? Então, quando a regra vê o seguinte, ó, eu preciso dos meus OBJs. Esses arquivos OBJs, né, os pontos .o, já estão criados na minha máquina? Não. Então ele não executa essa regra. Ele vai executar, ou desculpa, ele não executa esse comando. Ele vai executar esse de cá, tá? Que é para a geração, desculpa, para a geração dos nossos arquivos de extensão O, eu necessito dos nossos arquivos de extensão C. Esse percentual ele diz o seguinte: para cada arquivo de extensão O, tá? Gere os arquivos de extensão C, certo? E para gerar esses arquivos eu faço um gcc, opa, desculpe, vamos usar a variável, né? Cifrão cc. Aí aqui eu vou usar traço C, né? Aí aqui para pegar os arquivos eu vou fazer o seguinte, ó, cifrão menor que. O que é isso? Cifrão menor que, ele fala o seguinte, ó, utilize da minha regra o que está do lado direito dos dois pontos, ou seja, que é o arquivo .c. Então ele vai pegar o arquivo .c, tá? Veja, isso aqui vai ser executado para cada arquivo .c, tá? Então em um determinado arquivo .c, ele vai fazer um gcc-c pegando esse arquivo .c, porque isso aqui significa, ó,
pegue o que está depois dos dois pontos da regra, tá? E o meu arquivo obj, eu vou usar um cifrão arroba. O cifrão arroba ele diz o seguinte, ó, pegue o que está antes dos dois pontos da regra, que é o correspondente arquivo.o. Então ele vai gerar uma linha dessa para cada arquivo C. Então isso vai fazer com que ele compile todos os nossos arquivos e depois faça a link edição. Então a regra começa por aqui. Tem o target? Não. Aí ele vai executar essa regra. Tem um obj? Não. Aí ele vai executar essa regra. Então ele primeiro compila todos os arquivos obj isoladamente. E aí ele vai concluir essa regra. Ele vai concluir essa regra de cá, que é fazendo a link edição. Aí a regra on foi concluída, certo? Eu também vou criar uma regra aqui chamada clean, tá? O que é que essa regra clean vai fazer? Ela vai fazer o seguinte, talvez eu não precise dos dois pontos, eu acredito que não. Vou colocar aqui os dois pontos, não sei. Precisa. O que é que essa regra clean vai fazer? Ela não depende de nada, ela vai limpar os arquivos obj, asterisco.o, certo? E vai apagar nosso arquivo target compilado. Certo? Vamos salvar. Vamos salvar. E vamos ver agora como é que isso aqui funciona. Então veja que aqui, ó, eu vou primeiro limpar meus arquivos obj, tá? Então eu vou fazer um make a regra clean. Espera aí que eu acho que deu algum erro aqui. Tem algum erro aqui. Eu vou, por enquanto, apagar isoladamente, tá? Essa regra tem um errinho, mas a gente conserta daqui a pouco. Ó. E vou apagar o meu Perceptron. Ok. E agora vamos compilar usando o make. Opa! Tem algum errinho aqui? Tem algum... Ah, tá. Peraí, vamos lá. É necessário dar um tab aqui, tá, gente? Acho que esse aqui é o primeiro erro. É necessário a gente dar um tab dentro da nossa regra. Desculpa, não é aqui não. Aqui, ó. É necessário a gente dar um tab dentro das nossas regras. Seria isso aqui, tá? Eu acredito que o erro é esse, tá? Olá. Ele já gerou automaticamente pra gente, certo? Sem a gente precisar fazer nada. Então, qual é o legal disso aqui? É que se eu quiser aqui futuramente incluir mais se eu quiser, por exemplo, gerar mais um arquivo, basta eu incluir aqui, ó, e pronto. Se eu quiser mudar o arquivo-alvo, eu altero aqui. Se eu quiser mudar o compilador, eu altero aqui. Já fica tudo pronto para a gente. Então, toda vez que a gente for compilar, é só escrever um make aqui, ó, que ele vai compilar para a gente. Ele não fez nada porque não houve alteração em nenhum arquivo, certo? Deixa eu ver se a regra de limpar já está funcionando. Make clean. Foi clean mesmo que a gente chamou? Não, foi. Vamos chamar clean, né? Eu chamei clear. Vou chamar clean, melhor. Make clean. Hum,
Eu acho que ele não tinha ainda, por isso que ele tinha dado erro, tá? Não tinha nenhum ponto O aqui que eu tinha apagado antes, né? Não tinha apagado. Talvez o Perceptron que ele não achou. Vamos usar o make de novo para ele executar. Olá, executor. Vamos dar um Perceptron. Beleza. Vamos dar um make clean. Ele apaga, inclusive o Perceptron, mas está dando um errinho. Não sei porquê no final, tá? Não sei porque no final ele tá dando um errinho. Mas tudo bem. Tá apagando. E aí na hora de compilar, ó, é só dar um make puro. Ou um make puro ou um make all, né? Ele compila. Beleza? Faz uma correçãozinha aqui. Na verdade, o nosso makefile, ele não estava gerando os nossos arquivos OBJs. Por quê? Vou explicar aqui rapidinho, tá? Aí você deve me perguntar, tá, não estava gerando os arquivos OBJ, como é que ele compilou, né? Na verdade, como é que ele fez a link edição, né? Como é que ele gerou o arquivo executável final sem ter gerado os OBJs. Eu vou explicar isso aqui agora, tá? Bom, se a gente for dar uma olhadinha aqui nos nossos arquivos, tá? A gente vai ver aqui, ó, que não tem nenhum arquivo OBJ, tá? Não tem nenhum arquivo OBJ. Então, como é que ele compilou, né? Porque veja, ó, se a gente olhar aqui o nosso makefile, tá? Para gerar o target, né? Ou seja, para gerar esse comando aqui, que é o comando que vai fazer a link edição, ele precisa dos OBJs, tá? Mas o que acontece aqui? Vamos lá. Veja o seguinte aqui, ó, que a minha variável obj seria o src trocando a extensão C por O, ou seja, seria transformar todos esses arquivos aqui com a extensão O. Só que, na verdade, eu não estou fazendo isso, porque tem um espaçozinho aqui, ó. Então, o que na verdade, eu estou tentando fazer aqui? É pegar todos os meus arquivos que terminem com espaço e depois vem a extensão .c e converta o mesmo nome de arquivo para a extensão .o. Não existe nenhum arquivo aqui, ó, com espaço entre o ponto da extensão e a extensão, tá? Então, para corrigir isso, eu tirei o espaço. Agora ele vai gerar os meus arquivos OBJs, tá? Aí você me pergunta, então como é que essa regra aqui funcionou, tá? Pelo seguinte, ó. Primeiro, eu posso fazer uma compilação e uma link edição tudo no mesmo comando, que seria esse comando aqui. Só que qual é a diferença? A diferença seria o seguinte, ó. Eu faria isso aqui, ó. Seria um GCC. Aqui eu colocaria, em vez de colocar os arquivos OBJs, eu colocaria os arquivos 6. Né? O Perceptron, .c, utils.c e etc. E aqui, ó, continuaria com traço LM, traço O e o nome do arquivo a ser gerado, que no caso é o Perceptron. Certo? Que é isso que essa regra está fazendo aqui, porque os meus OBJs, como ele não conseguiu fazer essa substituição por causa do espaço, ele continuou sendo igual aos meus SR6. Ou seja, meus OBJs viraram a mesma coisa, a minha variável OBJS é a mesma coisa da minha variável SCRS, tá? Então é como se eu tivesse uma compilação jogando os arquivos 6 aqui, tá? E aí o que acontece? Eu posso fazer a compilação e a link edição dessa forma aqui. Só que o que acontece? Dessa forma, ele gera os arquivos OBJs durante a compilação, faz a link edição e depois apaga os arquivos OBJs. E aí qual é o problema disso, né? É muito mais simples, mas o problema é o seguinte: se você tiver muitos arquivos, ele vai compilar todos os arquivos toda vez que você gerar essa linha de comando aqui, tá? Quando você compila cada arquivo separado para o seu OBJ,
ele só vai compilar aqueles arquivos que você alterou o seu arquivo fonte. Então ele não vai compilar tudo toda vez que você for executar sua script de compilação. Tá? Ele só vai compilar o necessário. Tá? Então, portanto, é interessante que a gente faça a compilação separada para depois fazer a link edição. Tá? Isso não estava acontecendo porque a gente tinha um mero espaçozinho aqui, ó. Um mero espaçozinho aqui, ó, antes do ponto e da extensão. Certo? Então vamos ver agora como é que isso aqui vai ficar. E também era por isso que estava dando erro na regra clean. Ele estava tentando apagar os arquivos de extensão O que não existiam. Tá? Bom, então, ó, refazendo esse cara aqui, tá? Vamos salvar. E vamos fazer o make de novo. Veja agora, ó. Veja agora que ele compilou cada arquivo separado, certo? Agora tem um problema aqui na regra do Perceptron. Espera aí, que alguma... Ah, tá, porque a gente, sem querer, a gente botou como é que seria aqui e não apagou, né? A gente escreveu aqui, ó. A gente escreveu isso aqui para mostrar como é que seria e não apagou. Então, vamos apagar aqui. Ok. Olha, nossa. Então, a gente vai fazer o make aqui, ó. Bom, veja aqui, ó. Ele agora, ó, só fez a link edição. Não compilou os arquivos porque não foram alterados, certo? Então isso é perfeito, agiliza o processo de compilação como um todo, tá? Se eu usar um make clean, ele vai apagar, apagou tudo, ó, os OBJs e apagou também o executável. Então se eu usar um make de novo, ele vai fazer tudo de novo. Olha lá, vai compilar um por um e depois vai fazer a link edição, ok? Agora sim, um abraço a todos.